Então, galera, como eu disse, para a gente conseguir avançar da Idade Média e vir para a modernidade, foram necessários dois processos. Um é o ressurgimento do comércio, como eu já expliquei para vocês, e o outro é a própria crise que a gente vai ver no feudalismo, que é conhecida também como a crise do século XIV. No século XIV, a gente vai ver uma crise muito profunda, vai ver uma crise terrível, uma crise com fome, cheia de pestes, guerras e revoltas. Era um momento realmente muito desolador para a população e é essa crise que teria feito com que houvesse um avanço, com uma superação do feudalismo para surgir um novo modelo social. Então, vamos entender os fatores dessa crise. Em primeiro lugar, a fome. Bem, a crise do século XIV, ela trouxe a fome em um novo patamar. Já era comum para a sociedade europeia a convivência constante com a ideia de fome. Só que o que a gente vai ver agora é uma fome tão pesada, uma fome tão aguda, tão grave, que não tem precedentes. Em 1315 até 1318 vai ter a grande fome da Europa. E nessa fome, a gente viu uma fome tão grave que até o rei estava passando fome. Gente, quando eu estou falando fome aqui, não é pouca coisa. É fome das pessoas morrerem constantemente de fome. Era fome dos pais matarem seus próprios filhos porque não tinha como dar comida para todas as crianças. Era a fome das pessoas praticarem canibalismo. Era a fome de milhões de pessoas morrerem. Então, essa fome que eu estou descrevendo, que faz parte dessa crise, foi uma fome realmente muito séria. Essa fome, ela aconteceu principalmente por causa do avanço populacional que a gente estava vendo anteriormente. Esse avanço populacional do século XI, do século XII, ele existia a partir do desmatamento. Então, o que acontecia? Os feudos eles estavam se expandindo, desmatando, tomando novas áreas virgens e derrubando florestas para conseguir expandir o seu feudo e conseguir ter uma produção para abastecer toda essa população e as necessidades de toda essa população. Então, cada vez mais eles estavam atingindo novos solos e os solos eles estavam usando que nem louco, estavam plantando pra caramba, não estavam deixando o solo descansar, não estavam adubando direito, então o solo estava cada vez perdendo qualidade, estava cada vez produzindo menos. Então as colheitas de trigo, que era o principal alimento, que era o que fazia o pão, elas estavam cada vez mais fracas. Então, durante o século XIV, a gente vai ver um momento em que as grande parte das florestas já tinham sido derrubadas durante a Europa, que a população tinha crescido de uma maneira completamente sem consciência, sem planejamento, sem qualquer tipo de racionalidade, sem qualquer tipo de responsabilidade. Então, a produção que eles estavam conseguindo tirar das terras que eles tinham, que estavam com péssima qualidade, eles já estavam derrubando florestas, mas já não estavam mais adiantando porque pegavam uma nova terra e o trigo não crescia, porque não estavam cuidando direito da terra. Tudo isso gerou uma grande fome. O que aconteceu era que as colheitas elas simplesmente não eram o suficiente. Não havia colheita o bastante para conseguir abastecer toda a população. Então as pessoas elas não tinham trigo e pão no mercado. Não tinha como comprar. E por isso que estava sendo uma fome extremamente aguda. Além disso, houve outra situação. Por uma questão natural, sem envolvimento humano, uma mudança climática, conhecida como Pequena Era Glacial. A temperatura mundial diminuiu 4 graus Celsius. Diminuindo 4 graus Celsius já foi o bastante para arruinar muitas colheitas de trigo. Então, por muito tempo, a temperatura estava mais fria, o trigo não estava rendendo e as pessoas estavam tendo uma grave falta de pão. Por isso que foi um período de muita fome. As pessoas estavam constantemente convivendo com a morte. A expectativa de vida, para vocês terem uma noção, reduziu. Já era baixa, era 35 anos. Mas durante essa grave crise de 1315, diminuiu de 35 anos para 28 anos. Então, diante de toda essa situação, de todo esse desespero, eles começaram a atribuir causas, ao invés da sua própria irresponsabilidade, de um crescimento irresponsável da população e da produção, eles trouxeram causas divinas. Então, a interpretação deles foi que, quando Deus viu que o mundo era demasiadamente orgulhoso, ele enviou uma escassez à terra e a tornou áspera. Então, era culpa de um julgamento divino que eles estavam passando por toda aquela calamidade. Então, esse é um dos aspectos
da crise dessa época. Outro aspecto muito importante é o das guerras. O que acontece é que no feudalismo era muito comum haver guerras, eu já comentei muito isso. Só que as guerras nesse momento conseguiram atingir uma proporção ainda maior. O que a gente viu foi, por exemplo, uma guerra dos feudos, dos nobres da França contra a Inglaterra. Foi uma guerra muito grave, procurando o quê? Novos recursos, procurando terras. Nesse momento de desespero, de necessidade de conseguir se abastecer, eles estavam lutando para conseguir ter terras e conseguir ter um pouco de produção um pouco maior e tentar reduzir a fome e melhorar suas riquezas. Os nobres estavam tentando melhorar suas riquezas. Então, o que a gente viu foi uma grande e violenta guerra, a mais longa guerra da história. Foi a Guerra dos 100 Anos. Foi uma guerra que durou desde 1337 até 1453. Na verdade, foi mais de 100 anos, só que as pessoas gostam de chamar de Guerra dos 100 Anos porque Guerra dos 100 Anos é mais charmoso do que a Guerra dos 116 Anos. Então, essa guerra foi muito brutal. Na França, houveram muitas perdas das pessoas. Se estima que quase metade da população francesa tenha morrido por causa dessa guerra. E não era só os soldados, mas muitos civis acabavam se envolvendo no meio da guerra, porque não tinha muito essa noção humanitária de poupar os outros. O que acontece é que nas guerras era muito comum os saques, era muito comum eles entrarem nas aldeias, massacrarem todo mundo, estuprar mulheres, roubar as coisas, botar fogo, matar um monte de gente. Então, todo mundo, todos os franceses, os ingleses, eles acabaram envolvidos nessa guerra e acabaram sofrendo muito. Então, né, essa questão das guerras conseguiu aumentar ainda mais a confusão da crise, a quantidade de mortes, o abastecimento, a pobreza e a miséria que a população estava sofrendo durante essa época do fim da Idade Média. E um outro aspecto extremamente importante é uma pandemia. Essa pandemia também é conhecida como a maior pandemia da história da humanidade, que é a peste negra. A peste negra foi uma pandemia que surgiu na Europa, mais ou menos na metade do século XIV, depois de já ter tido a fome, depois de já ter tido as guerras, aquela população estava extremamente enfraquecida. E para essa população extremamente enfraquecida, chegou uma grande pandemia que era a peste negra, né? A peste negra, ela era disseminada a partir de ratos. Esses ratos, pela convivência constante, eles passavam a doença para as pessoas, e o que acontece é que nessa época as condições de higiene eram péssimas. Então não havia uma preocupação muito grande em manter os ratos afastados. Era muito comum que os ratos eles ficassem escondidos nas casas das pessoas, procurando alimento, procurando algum abrigo, seja na cidade, seja no campo. Então, esses ratos eles disseminaram muito essa doença. A doença da peste negra era uma doença completamente letal. Era uma doença que provocava o aparecimento de bolhas negras grotescas e inchaços ao redor do corpo, e quem pegasse essa doença já era uma sentença de morte. A expectativa é que durasse apenas de 2 a 5 dias. Então, o que a gente viu foi uma grande mortalidade por causa dessa doença que ainda se espalhou muito. Porque nessa época, pouco tempo atrás, tinha o quê? Tido a expansão do comércio. Então, tinha aumentado a circulação de mercadorias e pessoas trazendo os ratos, o vetor da doença. Então, isso fez com que essa doença se disseminasse por toda a Europa, a partir das mercadorias. Sem conseguir ter um controle, ela foi se disseminando absurdamente e foi responsável por uma morte de muita gente. Mas era muita morte mesmo, era uma coisa realmente desesperadora. Então, o que aconteceu no final foi a morte de 1/3 da população europeia. Não sei se vocês têm noção do que é 1/3, mas significa que não uma questão matemática, mas 1/3 de morte quer dizer que a cada 3 pessoas, só 2 sobreviveram. E uma morreu por causa de uma doença. Então, isso é uma coisa extremamente grave. A gente não tem nem como dimensionar o que é uma coisa dessa. É completamente distante da nossa realidade. É completamente impossível que o coronavírus chegue a esse nível, porque era uma mortalidade que havia muito maior do que o tipo de pandemia que a gente está enfrentando agora. Só para a gente ter uma noção que a gente não vai chegar na mesma situação que a Europa. Calma. Então, um depoimento dizendo sobre a peste negra. Um homem teria dito aqui: pai abandonava filho, esposa abandonava marido, irmão abandonava o outro porque a enfermidade parecia atacar através da respiração e da visão. E assim eles morriam. Os membros de uma família traziam seu morto para o fosso da melhor maneira que podiam. Então, era muito comum essa morte, tanto que as pessoas não conseguiam nem mais estar cavando lugar para essas pessoas que estavam morrendo, não conseguiam nem sepultar esses corpos. Eram corpos diretos ao longo das ruas, pela cidade.
Todo mundo estava vulnerável a essa doença. A peste negra ela foi uma doença democrática, porque ninguém tinha higiene, nem os pobres, nem os reis, nem os nobres, nem o clero, nenhum deles tinha higiene bastante para conseguir evitar os ratos. Então todo mundo estava em condição, todo mundo estava em risco de ser pego pela peste negra. Então, a peste negra ela se espalhou tanto por 3 motivos principais. Um deles é a ignorância. Então, durante essa pandemia, as pessoas elas não tinham a menor noção de qual que era o causador da doença. Então, muitos culparam judeus, culparam bruxas, culparam mesmo gatos como os responsáveis por trazer essas doenças. Porque eram as pessoas que eles já não gostavam muito, então eles foram jogando a culpa nos judeus, porque eles eram muito imigrantes. Mas, na verdade, a culpa era dos ratos, eles não tinham nem noção disso. Então isso resultou no quê? Perseguição de judeus, massacre de judeus, os saques, roubos de muitos judeus. Então os judeus eles acabaram pagando muito caro por causa dessa ignorância e o preconceito que havia durante a Idade Média. Outra questão, outro fator, era o despreparo. Mesmo que eles soubessem qual era a causa da doença, eles não teriam a menor condição de lutar contra ela, porque eles não tinham qualquer tipo de governo centralizado para conseguir tomar medidas sérias contra a população. A população não tinha, tentou às vezes evitar o comércio, tentou às vezes evitar a proliferação de doenças, tentou fazer algumas mini quarentenas, mas não deu certo, porque nessa época eles não tinham qualquer condição. Mas as sociedades não tinham infraestruturas até recentemente de conseguir fazer um tipo de quarentena, tentar tomar uma medida séria contra uma pandemia. É uma coisa muito recente ter toda essa infraestrutura. Então, na Idade Média, eles não tinham nem condição, não existia um governo centralizado, não existiam leis fortes, não existia um rei forte. Então, eles não tinham qualquer tipo de preparo para tentar sobreviver e resistir a essa doença. E o terceiro fator, que é muito importante, é justamente pela crise como um todo. A peste negra não apareceu sozinha, mas apareceu depois de uma grave crise, no momento que as pessoas já estavam passando por muita miséria, por muita pobreza, em que muitas pessoas estavam sem lar por causa das guerras, muitas pessoas tinham morrido, tinham perdido pais, mães, e que muitas pessoas já estavam passando muita fome por causa das colheitas ruins. Então essas pessoas elas estavam extremamente enfraquecidas. O organismo delas estava muito sensível para não conseguir resistir a essa doença. Por isso que a doença era tão letal. Essas pessoas não tinham uma alimentação. Quando as pessoas estão em uma situação de fome e miséria, elas têm uma condição muito menor de combater uma doença do que pessoas saudáveis, pessoas bem alimentadas. Então, esses foram os fatores da peste negra ter sido tão brava, que são fatores que demonstram por que uma pandemia hoje em dia não seria tão forte quanto foi durante essa época. Por isso que foi a pior pandemia da história e num futuro próximo não existem condições de uma pandemia ser tão grave quanto essa, de matar 1/3 da população. O resultado dessa grande crise foi realmente devastador. Eles estavam realmente convivendo constantemente com a morte, com o desespero, com a pobreza, com a miséria. As pessoas tinham perdido já a perspectiva de vida. Foi uma crise extremamente grave, ocasionada por esses 3 fatores, que eram as grandes fomes, as guerras e a peste negra. Bem, galera, acho que dá para responder já com mais segurança essa questão. O que causou a crise do século XIV? Bem, pessoal, vamos agora passar para a última das nossas questões, ainda pensando na crise do feudalismo. A questão é simples. Qual foi o resultado da crise para o feudalismo?
Explique. Então, eu já vou adiantar para vocês. O resultado foi o fim do feudalismo. O feudalismo era esse sistema que se baseava nessas unidades descentralizadas e dependentes e que usavam o trabalho da servidão. O que a gente vai ver vai ser o surgimento de um novo sistema muito mais próximo do nosso mundo moderno, que é o mercantilismo. No mercantilismo, a gente vai ver uma sociedade centralizada com o comércio e se baseava no arrendamento. Eu não vou explicar cada uma dessas coisas agora, daqui a pouco a gente volta nisso, mas é só para entender que essa crise resultou simplesmente no fim do feudalismo, o fim desse sistema, extremamente exploratório e atrasado. Então, vamos olhar por partes. A atuação dos camponeses foi muito importante. O que a gente vai ver é que durante uma crise, ela não atinge igualmente toda a sociedade. A desigualdade, ela tende a ficar ainda mais grave durante a crise. Então, aqueles fracos, os vulneráveis no sistema, eles vão sofrer muito mais as consequências da crise do que os poderosos, do que a elite, do que a classe dominante. Então, o que a gente vai ver na Idade Média é exatamente isso. A classe dominante vai explorar a classe dominada, vai explorar os camponeses ainda mais durante essa crise. O que acontece é que durante esse período de fome, durante esse período de baixa produção, de miséria e pobreza, a nobreza ela não queria perder seus privilégios. Então a nobreza ela começou a cada vez mais exigir taxas mais pesadas desses camponeses. Então, esses camponeses que já estavam nessa situação de desespero, eles estavam nessa situação de desespero, de miséria, de fome, de morte, não sabia se ia conseguir sobreviver até a semana que vem, não sabia se ia garantir o pão do próximo dia, não sabia se garantir o pão da semana que vem, porque essa semana já sabia que não teria pão. E nessa situação, o que a gente via era a nobreza querendo cobrar cada vez mais taxas desses camponeses. Então, para esses camponeses, pagar essas taxas muitas vezes significava a morte, porque eles já estavam à beira de morrer de fome, eles e as famílias deles. Então, eles teriam que resistir se eles quisessem sobreviver. Eles não poderiam ceder essas taxas se eles quisessem sobreviver. Então o que a gente vai ver vai ser as revoltas. As revoltas dos camponeses, pela primeira vez, grandes e organizadas revoltas dos camponeses contra o próprio sistema, contra o feudalismo, o sistema extremamente exploratório. Durante essas revoltas, toda a desigualdade, toda a exploração que eles tinham sofrido, toda a raiva, a sensação de injustiça, tudo isso explodiu de uma vez durante a crise. Então, a crise foi o que possibilitou que os camponeses demonstrassem essa revolta e lutassem com grande violência contra os nobres. A principal reivindicação deles era a abolição das taxas. Era não ter que pagar essas taxas extremamente caras, extremamente abusivas que eles tinham que pagar, que era o que fazia com que eles passassem fome durante essa crise. Então, o que a gente vai ver? Vão ser várias crises genéricas dos camponeses, várias revoltas. Em 1358 vai haver uma grande revolta na França e em 1381 a gente vai ver uma grande revolta na Inglaterra. São revoltas que juntaram camponeses de praticamente todo o país, de toda a região. E os nobres, eles estavam sofrendo muito com essa revolta, eles estavam realmente com muito medo, porque os camponeses eles sempre foram a grande maioria da população. Então, se os camponeses decidem se juntar para lutar contra os nobres eles não tinham chance. Um senhor feudal, ele, com suas dezenas de cavaleiros, não conseguiu controlar todas as centenas de camponeses que ele tinha. Então, eles estavam com muito medo. E realmente foi uma revolta muito violenta, porque o único jeito deles conseguirem conquistar um pouco mais de direitos, um pouco mais de dignidade, conseguirem lutar um pouco contra essa exploração, era com violência. Senão os nobres não iam aceitar. Então eles precisavam de uma luta muito forte. E realmente foi com muita violência, porque foi com muita raiva quando tudo isso saiu e realmente assustou muitos nobres. Aqui tem um depoimento de um nobre contando o que ele tinha visto. E quando os camponeses de Aques se viram em grande número, perseguiram os homens nobres, mataram vários e ainda fizeram pior, como gente fora de si e de baixa condição. Então, os nobres eles estavam muito acuados, porque eles estavam realmente sendo muito massacrados pelos camponeses. Eles não estavam conseguindo conter essas revoltas. Então, o que a gente via era que um pequeno senhor feudal, com os seus cavaleiros, com suas dezenas de cavaleiros, não estava conseguindo conter todos aqueles camponeses. Então,
para eles conseguirem deter essa revolta e sobreviverem e manterem seus privilégios, eles precisaram ceder. O que eles fizeram? Todos os feudos, os senhores feudais, eles se juntaram em torno de uma grande autoridade, que seria o rei, e eles começaram a ceder a esse rei um grande poder. Eles cederam impostos, cederam cavaleiros, para o rei conseguir fazer um grande exército nacional. E esse exército nacional era muito poderoso. Se cada senhor feudal teria em média ali algumas dezenas de cavaleiros, esse grande exército nacional teriam milhares de soldados. E esses milhares de soldados, sim, eles tinham força o bastante para acabar com essa revolta. Então, esse exército nacional em torno de um rei foi quem conseguiu acabar com toda essa revolta. Só que foi a um alto preço para a nobreza. A nobreza, ela cedeu impostos, ela deu um grande exército para o rei, e com esse grande exército, o rei conseguiu finalmente dominar de volta a nobreza. Então vai haver novamente a centralização. Já a gente examina isso um pouco melhor. Mas, a princípio, é importante entender que as revoltas elas foram acabadas com dois tipos principais de estratégias. Usar a força do monarca para acabar com as revoltas e ceder alguns direitos de liberdade para os servos. A primeira parte foi necessária para acabar com a revolta e a segunda parte foi necessária para evitar que os servos eles se revoltassem de novo contra os camponeses. Eles estavam ali ainda passando por fome, miséria, pobreza, realmente muito instáveis e um grande perigo para a nobreza medieval nessa época. Então, a nobreza, os senhores feudais, eles tiveram que ceder poder de dois lados, para cima, para um rei, e para baixo, para os servos. E foi isso que acabou com o feudalismo. Foi que a nobreza ela perdeu a autoridade que ela tinha. Os senhores feudais eles perderam essa autoridade máxima que eles tinham durante a Idade Média. Então são essas três características principais que eram do feudalismo. Era um sistema descentralizado, com que os feudos eles eram independentes e se baseava na servidão. A gente vai então migrar para o mercantilismo. O mercantilismo é um passinho para cair no capitalismo. O mercantilismo é onde começa a surgir o fortalecimento da burguesia, é onde a gente vai ver a consolidação do comércio, onde a gente vai ver um Estado centralizado mais forte para surgir estados tão poderosos quanto os de hoje em dia, que têm armas nucleares. Então, o mercantilismo é um passo para o nosso mundo. Então, tudo vai mudar. Do feudalismo, que era descentralizado, a gente vai para um mercantilismo centralizado. De um feudalismo que era independente, a gente vê esse comércio nascendo. E da servidão, a gente passa para o arrendamento. Bem, em primeiro lugar, vamos olhar a questão do centralizado. Faz tantas aulas que eu estou falando com vocês sobre isso, para entender essa diferença entre um sistema centralizado e descentralizado. No feudalismo, a principal característica era de ser um sistema descentralizado. Então, cada senhor feudal tinha ali uma autoridade absoluta sobre o seu próprio feudo. Eram vários feudos. Então, o rei ele não tinha muito poder, porque quem mandava de verdade sempre eram os senhores feudais. O que a gente vai ver é que o surgimento de uma monarquia centralizada. O rei vai ter todo o seu exército, vai cobrar impostos dos nobres, e então, a partir disso, ele vai começar a mandar em tudo. Ele vai começar a cobrar impostos dos camponeses, ele vai começar a propor leis, ele vai começar a se responsabilizar pelo julgamento. Então é assim que a gente vai ver o surgimento de uma monarquia centralizada durante o século XIV e século XV. Aí que surgiu o absolutismo, que é o sistema político da Idade Moderna, durante a época do mercantilismo. Então, esse rei conseguiu conquistar todo esse poder justamente por causa da revolta dos camponeses. Porque os nobres estavam desesperados, eles estavam prestes a serem massacrados pelos camponeses. Então, os nobres eles juntaram força em uma autoridade máxima que é o rei. E o rei ele começou a controlar essa nobreza, impondo leis, impondo impostos, fazendo julgamento, que é o que os próprios nobres não queriam. Os nobres eles queriam esse sistema, em que cada senhor feudal tem sua autoridade máxima. Aqui, o senhor feudal tem mais poder do que aqui. Aqui, o senhor feudal não se submete ao rei. Aqui, o senhor feudal precisa se submeter ao rei. Mas isso foi necessário para os senhores feudais, os nobres, sobreviverem.
Então, a gente passa do feudalismo, do sistema político do feudalismo, que cada feudo é um território autônomo. Significa que o senhor feudal é ele quem controla as leis do feudo, é o senhor feudal quem cobra taxas do feudo e ele é responsável pelo julgamento dentro do feudo. Enquanto na monarquia é o rei quem decide as leis para toda a população, é o rei quem cobra impostos da população e é o rei que é responsável pelo julgamento de crimes de toda a população. Vai começar a surgir um Estado centralizado, finalmente está surgindo o Estado centralizado moderno. Bem, galera, e esse foi o primeiro aspecto, né, da centralização, de passar de um Estado descentralizado para um sistema político descentralizado para um sistema político centralizado, típico da nossa época moderna. O próximo aspecto é o comércio, que eu falei tanto até agora, que o comércio é completamente diferente da idade do sistema feudal. Ele nega completamente o sistema feudal, porque o sistema feudal era aquele para tendia para a autossuficiência, aquele sistema de independência. O comércio, pelo contrário, é uma extrema dependência. No comércio, você não consegue manter-se só. Hoje em dia, ninguém consegue sobreviver sozinho. Todo mundo precisa estar relacionado com alguém, precisa comprar, vender. Você precisa comprar as coisas para sobreviver. Você não consegue sozinho produzir sua própria roupa, seu próprio alimento. Porque a humanidade passou daquela autossuficiência para um sistema extremamente dependente. Para você sobreviver, você provavelmente precisa comprar coisas que vieram da China. Precisa comprar coisas que vieram dos Estados Unidos, da Alemanha. Às vezes o seu tênis ele passou pela China para vir para cá. Foi produzido por uma empresa americana. Então, é um mundo extremamente dependente que a gente está hoje. E isso veio com o surgimento do comércio. Isso nasceu durante o fim da Idade Média. E o outro aspecto é a questão do arrendamento. Se, durante o sistema feudal, o que prevalecia era a servidão. A servidão é esse sistema em que o camponês está preso à terra. Ele não tem o direito de sair da terra. É um sistema em que o senhor feudal ele pode fazer castigos físicos contra o camponês. É um sistema em que o senhor feudal ele exige taxas extremamente exploratórias, que ele coloca o camponês para 2 vezes por semana trabalhar na terra dele de graça. Então, é um sistema de muita exploração, é um sistema de muita dependência. É muito contrário a qualquer tipo de liberdade, mais ou menos do tipo que a gente tem hoje em grande parte das sociedades modernas. Então, a gente vai começar a ver, aos poucos, surgir uma liberdade, aos poucos, separar esse camponês, esse servo que estava preso ao campo, essa autoridade muito rígida do senhor feudal, vai começar a cada vez ganhar um pouco mais de liberdade, com o surgimento do arrendamento. O arrendamento, ele é qualquer tipo de aluguel que envolve propriedade. Então, o arrendamento é quando você paga um valor para alguém para ter determinada propriedade. Então, é isso que passa a ser. Passa a ser uma noção de contrato, uma noção de aluguel. É muito diferente da noção de servo. O contrato, o que acontece? O camponês, ele usava essa terra e em troca ele tinha que pagar algum dinheiro para o nobre. Ele pagava uma quantia de dinheiro para poder usar essa terra. É muito menos abusivo do que as taxas feudais, porque essas taxas de arrendamento, a taxa de aluguel que ele pagava, era uma taxa fixa. Era uma taxa que no final ficava muito menos pesada do que as taxas feudais eram. Então faz parte daí o afrouxamento, essas liberdades, alguns dos direitos que o servo ele vai ganhando, o camponês vai ganhando. Então, o que a gente vê também é que o nobre ainda, como eu já disse, antes, na servidão, o servo ele era colocado para trabalhar de graça para o nobre nas terras dele por alguns dias na semana. Agora, o nobre vai começar a pagar esse camponês. Então, esse camponês vai começar a receber um salário, uma liberdade já muito maior. Além disso, o camponês ele tem autorização para sair da terra, sair do feudo que antes ele era preso, para vender. Já que o pagamento do aluguel, do arrendamento, ele precisava pagar em dinheiro, ele precisava vender suas coisas no mercado para conseguir esse dinheiro. Então o que a gente vai vendo é um afrouxamento da servidão. É esse camponês que vai ganhando muito mais liberdade com o arrendamento. Então essas grandes mudanças são realmente muito significativas, que é que do feudalismo acabou. O mercantilismo é diferente. O mercantilismo tem um poder centralizado, o mercantilismo
ele tem muito comércio, ele se baseia no comércio, e no mercantilismo os camponeses eles são arrendados, eles estão lá para arrendamento. Então foi o fim da servidão, foi o fim da autossuficiência e foi o fim da descentralização anarca da Idade Média. A gente está passando para uma organização mais complexa e mais avançada, muito mais próxima da nossa Idade Moderna. Uma organização que tem maior produtividade, uma organização mais racional e uma organização mais complexa que garante mais segurança, que possibilita até mesmo maior humanitarismo aos poucos, muito aos poucos, e assim que a gente foi aos poucos avançando a humanidade de um estado mais primitivo, eu diria, da Idade Média para o nosso. Então, o que a gente viu? Tudo isso veio de uma crise. Veio da grande crise do século XIV, veio de uma crise terrível de fome, de mortes, doenças. Então, de toda essa crise que a população estava sofrendo no século XIV, a gente viu uma superação dessa crise. Então, isso é uma grande tendência que pode acontecer nas crises. A crise é um momento que abre portas, que é um momento que é possível transformações, um momento que é possível rever as desigualdades, rever os problemas, tentar reorganizar a sociedade de uma maneira melhor. Então, o que a gente viu foi que do século XIV teve essa crise, que a população diminuiu muito, mas no século XVI a população, olha, já estava crescendo de novo, já voltou a ser 48 milhões, já era quase a população de antes. E depois a população chegou a ser ainda maior. Foi o desenvolvimento de novas tecnologias com o fim do feudalismo, as pessoas ganharam mais liberdade, o comércio cresceu, o rei ele permitiu um desenvolvimento maior do comércio. Isso faz parte do mercantilismo, a gente vai estudar isso daqui a pouco. Então o que a gente viu foi a superação da crise para uma organização social mais complexa, muito mais próxima da nossa civilização. Então, a crise é esse momento de rever conceitos, de se reorganizar, talvez rever desigualdades e talvez melhorar no final. E foi a Europa, ela realmente conseguiu superar essa crise, que pareceu horrível, pareceu que era o fim do mundo, e eles saíram melhor ainda do que eles estavam no começo. Então, só queria relembrar vocês que toda essa crise foi ocasionada também por vários problemas que a Europa estava passando antes da Idade Média, problemas de ambição, problemas de um crescimento produtivo completamente irresponsável, um crescimento populacional irresponsável, de derrubar florestas, de um despreparo, de muita ignorância. Isso foi o que gerou aquela crise que passou, e eles conseguiram superar essa crise com um avanço social. Então, galera, depois de tudo isso, queria trazer de volta para vocês a questão: qual foi o resultado da crise do feudalismo? Explique.